Noturno. Vamos lá que hoje o papo é bravo, mano. Hoje você vai entender por que todas as suas matérias acumulam e você vai entender por que você tem a impressão de estar só andando de lado em vez de estar andando para frente nos estudos. Eu vou te ensinar uma forma de organizar o planejamento que você vai surtar. Então, prepara aí pra gente começar. Dando ali 5 minutinhos pro pessoal que tá chegando. Olha aí, Aline. Cafezinho, saúde. Aproveita aí, ó. Já clica aqui, ó. Manda a live pros parceiros. Na live passada a gente bateu 32 pessoas, acho que foi o recorde, né? Se a gente bater recorde, tem surpresa. Ah, minha garganta. Deixa eu ver mais quem tá aí. Pessoal, aproveitar que vocês estão aí, perguntando rapidinho. Quem de vocês tá com matéria atrasada hoje? Hoje, dia 9 de agosto. Quem de vocês tá com a matéria, tem matéria atrasada? Escreve eu aí, só para eu ter uma ideia. Ô, parmeirense. Dá-lhe porco, dá-lhe porco, dá-lhe porco, dá-lhe porco. Ah, vá se fuder, moleque. Então vamos começar? Cadê o pessoal aí chegando? A galera das matérias atrasadas. Olha aí, chegaram mais, o João chegou. Cris também, Natália. Bom, pra gente começar, a live de hoje é sobre planejamento além do óbvio. Eu vou mostrar pra vocês três erros óbvios que as pessoas cometem na hora de planejar os seus estudos, que derivam de um erro maior, e como a gente vai consertar esses erros. Então, a ideia é não só entender os erros, é a primeira fase, é o diagnóstico, é entender a causa, para depois, fala João, para depois para depois nós trabalharmos como evitar esses erros. Vou fazer igual a semana passada, eu perguntei aqui, quem daqui já esteve em alguma outra live? Escreve aqui, veterano, para eu saber aqui quem é veterano. E quem está na primeira live, dessas lives de final de semana que eu tenho feito, escreve aqui, ó, calouro. Então vamos ver quem é calouro e quem é veterano. Hoje está sendo no domingo, normalmente é no sábado, mas eu tive reunião ontem das 9 ao meio-dia, por isso a gente teve que passar para domingo, semana que vem volta aos sábados. Olha aí, a Bia é veteranaça, João também. A Karen também é veterana, estamos bastante veteranos aqui hoje. Cadê os calouros? Tem alguém que é novo? Bom dia. Então, todos prontos? Papel e caneta na mão? Só acertando as coisas aqui. Pronto. A Cris falou que é caloura. Então, vamos começar. Seguinte, todo erro de planejamento parte de um erro. Nota isso. Todo erro de planejamento parte de um erro base original. Que erro que é esse?
O erro é, então escreve aí, o maior erro de todos é estudar todas as matérias da mesma forma. O maior erro de todos é estudar todos os conteúdos da mesma forma, da mesma maneira. Esse é o maior erro que você pode ter e eu vou te mostrar isso ao longo da live. Olha aí, chegou a Júlia, chegou o Luan. Pessoal, se isso daqui chegar nos 20, tem surpresa. Se chegar nos 30, tem outra. Então pode ter várias coisas gratuitas ao longo do dia de hoje. Então vamos lá para primeiro erro que primeiro erro óbvio que as pessoas cometem e você não pode cometer na hora do seu estudo, na hora do seu planejamento. E ele é o erro que faz você ter muita matéria atrasada. Então, é dele que deriva a matéria atrasada. Vou perguntar para vocês o seguinte: quantas aulas de 50 minutos, aí, sei lá quanto é que tá agora nesse modelo online, quantas aulas vocês têm por dia? Responde aqui para mim. Quantas aulas vocês têm por dia? Para eu poder explicar para vocês. 6 aulas, 7, tem gente que faz aqueles cursinhos que tem aula manhã e tarde, chega a ter 10 aulas. Aí, ó, a Cris falou 9 aulas por dia. A Júlia 6, a Karen 4. Vamos ver aqui. A Bia 6. Fala, Marcinha. Pedagogia sem neura. Agora me fala, quantas horas de estudo, sem ser as aulas, vocês fazem por dia? Quantas horas de estudo vocês fazem por dia? Sem contar a aula. Responde aí pra mim. Quantas horas de estudo? 2 ou 3? Olha lá. Cris, você me falou que você tem 9 aulas no dia e estuda em casa 3. Qual é a possibilidade de você ter 9 aulas de 50 minutos e conseguir, e pensa nisso, conseguir estudar todas essas 9 aulas do dia nas suas 3 de estudo em casa? Quem tem 6 aulas por dia? Concorda que em 3 horas de estudo você não vai conseguir estudar as 6 aulas que você teve? Concorda que existe um desequilíbrio entre aulas e horário de estudo? Quem consegue entender esse desequilíbrio aí? Quem conseguiu entender essa ideia desse desequilíbrio, escreve aí eu, só para eu saber se vocês estão acompanhando o meu raciocínio. Se você não tiver uma estratégia de estudo que te permita acelerar alguns conteúdos e dar mais atenção a outros, o que vai acontecer quando você tem mais aulas do que a hora de estudo? Vai acontecer isso que a Cris está falando. Você vai estudar 2 matérias por dia, daquelas aulas que você teve, e vai começar a ter aquela avalanche de matéria atrasada, porque toda semana você entra em matéria atrasada. Devo falar de matéria atrasada na live da semana que vem. Mas a grande questão da matéria atrasada, a primeira coisa que vai resolver esse problema é justamente você estancar o atraso. O que é estancar o atraso? Imagina que você tá com um barco furado, entrando água. Você pega o seu balde e joga água fora do barco. Você tirou a matéria atrasada, mas o barco continua furado, continua entrando mais água. Aí você pega e joga mais fora e vai entrando mais água. Se você não estancar isso, você nunca vai conseguir. E o primeiro erro é justamente isso, é você não saber balancear a ideia de horas de aula com horas de estudo. Bom, para poder balancear isso, eu vou mostrar o segundo erro que a galera comete, que é não se entender.
Para você ser aprovado, você vai precisar mentalmente de duas características. Duas características. Eu vou falar elas, vocês escrevem. Primeira característica, autoconhecimento. Se você não se conhecer como pessoa e como estudante, é muito difícil você conseguir ser aprovado. Então a primeira coisa que você precisa é de autoconhecimento, e isso eu vou trazer para você hoje. Então escreve aqui, autoconhecimento, quem tá ligado. Nossa, minha garganta tá muito ruim. E a segunda coisa é autodomínio, certo? É fazer o que tem que ser feito. Então, primeira coisa é você se conhecer e a segunda coisa é você se controlar. É ter o que a gente chama de autodomínio. Vamos lá, todo mundo comigo? Porque agora eu vou entrar na parte mais pesada, talvez, do dia, certo? Quem tá comigo? Deixa eu ver se vocês estão vivos aí. Seguinte, vamos falar de autoconhecimento como estudante. Todo mundo pronto? Escreve aí pronto para eu poder começar. E eu vou precisar que vocês estejam anotando, porque senão vocês vão se perder. Olha o que tem para hoje aqui. Todo mundo pronto? Aí, pronto. Então vamos lá. Seguinte. Eu vou falar que a ideia é entender quem é você na fila do pão na hora de estudar. Eu dividi em 4 categorias. Existe o mirim, o juvenil, o profissional e o all-star, a estrela. Eu quero saber em que ponto você está estudando. Vamos lá. Quem é o mirim? Anota. Mirim é a pessoa que acerta de 0 a 35% das questões. Mirim, de 0 a 35% das questões. Quando uma pessoa entenderam? Quem quiser ir fazendo igual vocês fizeram na outra live, para ir fazendo as marcações nos comentários, que aí fica passando o conteúdo nos comentários, fica reforçando pra galera. Então vamos lá, mirim é quem acerta de 0 a 35%. Uma pessoa que acerta de 0 a 35%, ela tem pouco domínio teórico daquilo que ela está fazendo, certo? O domínio teórico dela é bem baixo. Resultado, uma pessoa que tem pouco domínio teórico, o estudo dela ainda vai estar pautado muito em teoria. Então uma pessoa que acerta de 0 a 35%, ela tem que focar bastante em teoria. Olha aí o Gui, o Rodrigão. Aí mirim, 0 a 35%. É uma pessoa com baixo domínio teórico, então ela vai focar bastante em teoria e ela vai ter que fazer exercícios de aplicação, exercícios fáceis. Sabe o que arrebenta com a mente do estudante? É o cara que está começando, que tem dificuldade, ele ainda é mirim naquela matéria, e aí ele pega o exercício para fazer, vem lá logo um exercício da FUVEST de segunda fase. Cara, eu estou aprendendo a andar, não dá para eu sair fazendo piruleta. Então você tem que ter uma gradação dos exercícios. Então quem é mirim vai ter um foco maior em teoria e fazer exercícios fáceis. Vareta, quanto assim um foco maior? Eu tentei fazer algumas medições aqui, ó. Uma pessoa que é mirim, ela vai gastar tipo 70% do estudo dela na teoria e 30% nos exercícios, porque ela precisa de uma bagagem teórica maior, certo? Então, o mirim. Pergunta, você é mirim em alguma disciplina? Escreve aí, você é mirim em alguma disciplina? Eu era mirim em química. Qual disciplina você é mirim? Acerta menos de 35%. Aquele delay monstro entre a hora que eu falo e a hora que chega para vocês. A crise nas exatas.
Bia nas exatas, Júlia matemática. Vamos lá. Depois do mirim, tenho matemática e física para Giovana. As exatas é pesado. Vamos lá. Depois do mirim, tenho juvenil. Olha que maravilha. Juvenil. O juvenil é o cara que acerta de 35 a 55% de acerto. Então lá, o juvenil é de 35 a 55% de acerto. Quando você já chegou no nível juvenil, você já tem uma bagagem teórica um pouco melhor. Você já conseguiu assimilar boa parte da teoria. Então você já pode partir um pouco mais para os exercícios. Eu falo que quem está na fase juvenil, o estudo dessa pessoa tem que estar metade, 50% do estudo do juvenil na parte teórica e 50% na resolução de exercícios. Aqui nos exercícios, esse cara já consegue ir para os exercícios fáceis e médios. Ele já consegue pegar exercícios um pouco mais elaborados. Depois vai ter o profissional e o all-star. Ele já consegue ir para os exercícios mais elaborados. Esse cara que já está no juvenil, ele já tem uma percepção também. Ele não precisa fazer resumo de toda a matéria. Ele já começou a descobrir que tem matérias que ele consegue se virar sem resumo. Por isso, ele já consegue destinar mais tempo para a resolução de exercícios. Então, vamos lá, o juvenil é o cara ali que acerta de 35 a 55%. E essa pessoa, ela vai gastar o foco dela metade na teoria, metade na resolução de exercícios. E ele já está descobrindo que nem tudo na vida é ficar fazendo resumo. Ele já pode partir mais para os exercícios. Pessoal, e ele já pode pegar exercícios um pouco mais cascudos. Já pode pegar exercícios que eu chamo de nível médio, nível Enem, nível Unesp. Tranquilo? De novo perguntando, você é juvenil em alguma matéria? Eu era juvenil em física e matemática. Então eu ficava ali perto dos 50% normalmente. Então eu era juvenil em matemática e física. Ô Rodrigão, você curte jogar um futebol? A cara de esse cabeludo aí não tem muita cara de boleiro não. Tem cara de quem surfa. Vamos lá. De que matéria você é juvenil? Ali, ó, juvenil em História e Biologia. Vamos ver se aparece mais algum exemplo aqui pra gente. Juvenil em Matemática e Química. Bom, depois do juvenil vem o profissional. Cara, profissional é alguém que já tem um bom domínio. O cara já é profissional na parada. Então, o profissional, eu falo que é o cara que acerta de 55 a 75% das questões. Então, ó, o profissional é o cara que acerta de 55 a 75% das questões. Cara, já é um bom índice de acerto. Então, o cara que é profissional está acertando bem. Se ele está acertando bem, é porque ele já domina bastante a teoria. Quem domina bastante a teoria sabe que a melhor forma de você estar estudando é focando em exercícios. Então, o profissional, ele já tem poucas lacunas teóricas. Esse cara, ele pode fazer o seguinte, ou essa mina, ele pode já fazer as revisões teóricas rápidas, ele já pode reduzir o tempo dele em teoria e gastar quase 70% do estudo dele na parte de exercícios. Por quê? É no exercício que ele vê que teoria que ele precisa revisar. Então ele vai dar mais ênfase no exercício para focar só na teoria onde ele está errando. Então ele já consegue, como ele erra pouco,
o foco teórico dele fica cada vez menor. Presta atenção nisso, ele só vai fazer todo aquele processo de estudo, de reforço teórico, nas matérias que ele tiver muita dificuldade ou que tiver extremo peso para ele, certo? Então ele só vai dar foco teórico para algumas matérias que ele tenha muita dificuldade, que caem muito e que tenham muito peso. Então, o profissional já tem esse domínio muito maior aí do conteúdo. Por isso, ele já pode fazer exercícios mais difíceis. Então ele já está buscando os exercícios, até exercícios de segunda fase, já pode pegar ali uns cascudão mesmo, segunda fase da Unicamp, segunda fase da FUVEST. E ele vai conseguir lidar com esses exercícios. Pessoal, vocês estão compreendendo que quanto maior a porcentagem de acerto uma pessoa tem naquela matéria, menos teoria ela tem que fazer? Vocês estão entendendo essa relação? Quanto mais acertos você tem, menos teoria você foca muito mais em exercícios? Todo mundo entendendo isso? Se todo mundo entendeu, faz uma chuva de coração aí para eu ver que vocês estão ligados. E o último, depois do profissional, eu falo que tem o All-Star. O All-Star é o cara, mano, All-Star Game, a galera da NBA aí tá ligado que eu tô falando, mas esse aí é o cara que tá jogando no Barcelona já. Quem que é um All-Star? É a pessoa que acerta mais de 75%. Eu, quando prestava vestibular, eu era All-Star em Geografia, em História, e beirava o All-Star e era profissional em Biologia e Português. Então, o All-Star é o cara que acerta mais de 75%. Pensa comigo, uma pessoa que acerta 75% da prova, a teoria que ela domina, ela tem um domínio de teoria alto ou baixo? Escreve aqui para mim. Uma pessoa que acerta 75%, o domínio teórico dela é alto ou é baixo? A pessoa que acerta aí bastante. É bem alto, é bem alto. Sabe o que acontece? Essa pessoa, ela tem que fazer muito exercício. Não, Chave. Depende do curso que você... Não, João. Depende do curso que você quer e depende do quanto você coloca. O que eu falo é que você tem que entender que para cada nível de matéria que você tá, existe uma estratégia de estudo diferente. Uma pessoa que é All-Star, ela tem um domínio teórico tão grande que ela vai fazer tanto exercício, ela tem que gastar 90% do tempo dela fazendo exercício. E para ela assistir uma aula, às vezes é só chover no molhado. Às vezes para ela melhor do que a aula é pegar o exercício que ela errou e procurar a resolução. Ou procurar o professor e fazer uma pergunta pontual. Professor, eu errei esse exercício. O que aconteceu aqui? Eu pensei desse jeito e deu errado. Como que eu deveria sair? Como eu chego na resposta? Porque uma pessoa que te acerta tanto, a aula para ela é algo muito repetitivo que ela já conhece. E para fazer uma revisão, ela não precisa dos 50 minutos da aula. Ela pode fazer uma revisão em 10 e sentar a bota em exercício. Porque os exercícios vão mostrar as pequenas lacunas de conteúdo. Ouve isso. Os exercícios para essa pessoa mostram as pequenas lacunas de conteúdo que ela tem que sanar. Então, quando ela faz muito exercício, faz muito simulado, ela fala, eu errei esse exercício aqui, como é que eu faço? Putz, o que eu errei aqui? Aí ela manda mensagem pro professor lá no Classroom. Aí, professor, eu errei esse exercício porque eu pensei assim, assim, assado. Tem como você dar uma força nesse exercício? E dessa forma ela vai acertando tudo o que ela colocou. Por que eu estou mostrando isso? Eu acredito que muitos de vocês estudam da mesma forma matérias com níveis diferentes de domínio. Então, vê se que eu estou falando. Quem se identifica, fala eu, escreve eu. Você faz o mesmo processo de estudo para uma matéria que você é profissional e para uma matéria que você é mirim, gastando o mesmo tempo e as mesmas estratégias. Quem faz isso?
Escreve aí, eu. Quem estuda da mesma forma, matérias onde você tem índices de acerto bem diferentes. Aí, a Bia já mandou um eu aqui, com 4 U's, para ficar bem eu mesmo. Agora eu te pergunto, faz sentido eu estudar de uma mesma forma? Olha isso, faz sentido eu estudar de uma mesma forma um conteúdo que eu domino muito e um conteúdo que eu não domino quase nada? Não é meio óbvio? Só que é o óbvio que ninguém te conta. Acho que se eu resumir a live em 15 segundos de um story, eu ia falar isso. Ninguém te conta que você tem que pensar estratégias diferentes de estudo para níveis diferentes de acertos que você tem. Eu falando agora, não parece que é lógico, que é óbvio? Quem achou óbvio, escreve aí, hashtag óbvio. Mas as pessoas não fazem isso. Bom, todo mundo aqui entendeu essa ideia. Agora eu vou para mais uma. Esfria a cabeça, respira, que tem mais porrada na cabeça hoje. Tem mais voadora nas costas. Tem gente. O João fala que é só porque minha live é só dou porrada. Sim, João, simulado. De preferência 2 simulados, para você ter uma média. Porque às vezes dá sorte de você acertar muito ou dá azar de você errar muito. Mas simulado. Aqui você pode também, se você quer fazer isso, você pode fazer simulado, tipo meio simulado. Hoje eu vou fazer simulado só de 4 matérias e de outras matérias e vou anotar as porcentagens de acerto. A Luara ganhou sorteio e a gente fez uma mentoria individual de quase 1 hora ali junto conversando. Ô Luara, escreve aí se foi da hora a mentoria individual que você ganhou. Vou. Ó. Desde a arte completa até a arte abstrata. Eu vou mostrar hoje isso, Bia. Mas antes de mostrar, eu preciso falar mais uma coisa que tem a ver com como você vai usar as estratégias de estudo que eu vou ensinar. Então, antes de eu ensinar o próximo ponto, clica aqui, todo mundo faz aquele efeito coronavírus e convida mais 3 pessoas para a live. Vamos tentar bater o 20 aqui hoje. Sei que domingo não é um dia tão bom quanto o sábado, mas todo mundo aqui envia para a gente subir esse número. Bom, a segunda parte do conteúdo, ó. Fala, Daniel. Segunda parte importante do conteúdo é o terceiro erro. Bom, eu chamo isso de conteúdos FDP. Conteúdos FDP. Quando eu falei FDP, o que veio na sua mente? Não é disso que eu estou falando. Não estamos aqui xingando ninguém, ok? Bom, para você organizar os seus estudos, é importante você conhecer o que são os conteúdos FDP. Vamos lá. O que é F? Eu falo o que é e vocês escrevem aqui só para ficar... Ô João, eu gosto de falar que é tapa na cara. É voadora nas costas para andar para frente. Pessoal, conteúdos FDP. O que é o F? F é frequência. Frequência é o quanto aquele conteúdo é cobrado estatisticamente naquela prova. Então, primeira coisa, vamos falar de análise de conteúdo para poder planejar os estudos. Escreve aqui, conteúdo FDP. F é frequência. Conteúdos que caem muito. Se eu pegar a prova de história do Enem, eu sei que
período colonial, cai muito, certo? Se eu pegar a prova de geografia, eu vou te falar que a parte de globalização e de vegetação cai muito. Se eu pegar uma prova da FUVEST, eu vou falar para você que mecânica cai muito. Existem conteúdos que são mais cobrados. Ô, Carlos, nós temos um trampo ruim para fazer hoje ainda, irmão. Só na crueldade com nós. Vamos lá. Tem conteúdos que são muito cobrados e tem conteúdos que caem raramente. Ninguém tem certeza de que questão vai estar na sua prova. Mas, estatisticamente, alguns conteúdos são mais cobrados e outros conteúdos são menos cobrados. Pergunta: faz sentido você gastar muito tempo num conteúdo que quase nunca é cobrado? Ou faz mais sentido você ficar mais tempo naquilo que cai todo ano? Quando você decide gastar a mesma força e energia para conteúdos que caem sempre e conteúdos que nunca caem, você não está jogando com a inteligência, com a estratégia para estudar. Então a frequência é ter essa análise do que é mais ou menos cobrado. Eu tenho um e-book que eu vendo que tem todos os gráficos do que é mais cobrado de todas as matérias do Enem, FUVEST, Unesp e Unicamp. E você acha um monte de coisa na internet. Então você tem ali como ter essa noção. Além da frequência, que é o F do FDP, existe o D, que é dificuldade. O D do FDP é dificuldade. Dificuldade é o quanto aquele conteúdo é fácil ou difícil para você. Eu posso dizer que química era um conteúdo com muita dificuldade para mim. E geografia nunca foi um conteúdo com muita dificuldade para mim. O correto é eu gastar mais tempo e mais teoria quando eu tenho mais dificuldade. Então, saber o que eu tenho mais dificuldade, o que eu tenho menos dificuldade, através da porcentagem de acertos, que a gente já falou. Então, a dificuldade é importante. Aí a pessoa estuda da mesma forma o conteúdo que para ela é fácil e o conteúdo que para ela é difícil. Está descalibrado. Tem alguma coisa errada aí. F é frequência, D é dificuldade e P é peso. Frequência, dificuldade e peso. Pessoal, peso é extremamente importante. A Luara estava falando comigo que ciências da natureza, na prova, na universidade que ela quer passar, tem peso 4. Vareta, minha universidade não tem peso, mas tem segunda fase. É a mesma coisa, é o equivalente, não é a mesma coisa, é o equivalente. Então, peso importa. Por que eu vou gastar o mesmo tempo para estudar, vamos supor, eu vou prestar medicina, eu vou prestar física, vou prestar engenharia, alguma coisa. Eu vou gastar o mesmo tempo estudando geografia, que às vezes ciências humanas tem peso 1, e, sei lá, física tem peso 4. Concorda que é muito mais interessante eu gastar mais tempo onde tem mais peso e menos tempo onde tem menos peso? Todo mundo consegue entender essa relação? Quem conseguiu entender essa relação do peso, da dificuldade e da frequência, escreve eu. Pessoal, se você não tiver uma análise nesse sentido, é muito provável que a sua forma de estudo está totalmente genérica e ao estar totalmente genérica, às vezes você está dando muita energia para algo que você podia gastar menos energia e está faltando energia para aquilo que é realmente importante. Às vezes tem alguns conteúdos que você pode até passar ele muito rápido, passar batido. Quando eu falo que tem matéria que você não precisa tirar o atraso da matéria atrasada, é por causa disso. Pega uma matéria que tem baixo peso, pega uma matéria que você não tem dificuldade e que nunca cai. Por que você vai gastar 2 horas para desatrasar essa matéria? Então, entender essa lógica ajuda você a pensar a pensar os seus estudos. A minha ideia aqui é explodir sua cabeça para que você possa pensar os seus estudos.
E aí entra uma questão muito individual. Eu vi o Felão um dia falando, o Felão é o orientador lá do cursinho que eu dou aula, ele é professor de biologia e orientador, o mestre Felão. E ele falava uma frase que para mim é muito da hora. Ele falou assim, ó, não existe Fordismo na educação. Cada um é um, cada um tem um jeito, cada um tem um plano, cada um tem um objetivo. Se você todo estudar tudo igual, meio fordista, não vai dar certo. Você precisa entender o que você quer e a partir das coisas que eu estou te passando, começar a pensar como você vai organizar os seus estudos. Tranquilo? Seguinte, agora é a hora de eu mostrar para vocês quais são algumas estratégias de estudo e quando você usa cada uma dessas estratégias, lógico que você precisa adaptá-la ao seu dia, à sua realidade e a todas as individualidades do planejamento que eu te trouxe, certo? Quando eu falei agora dos conteúdos FDP, talvez você deve estar pensando, nossa, tudo que ele falou para mim é óbvio, mas é o óbvio que ninguém nunca te disse. Prontos para a terceira e última parte? Para a gente falar das estratégias de estudo e que hora você encaixa cada uma delas? Lembrando aí, pessoal, faço essas lives aqui e o único pagamento que eu cobro é você dar um print, compartilhar me marcando, comentar alguma coisa nos comentários do post quando eu faço. Então, se você puder dar um print aqui ao longo da live e sair compartilhando nos seus stories, me marcando, me ajuda demais. Ó, desde que eu comecei a fazer esse projeto, a gente aumentou aí em quase 200, 300 seguidores. E aí em 4, 5 semanas. E eu não patrocino post, eu não faço nada. É só no conteúdo aqui com vocês. Então vamos lá. Faz a pose pro print. Chega de pose do print. Vamos lá. Seguinte. Eu separei aqui 3 estratégias que você pode usar no seu estudo para ocasiões diferentes, ok? Vamos lá. A primeira estratégia eu chamei de arte completa. Quem aqui já me conhece sabe que eu falo que estudar é uma arte. Pessoal, quando eu falo que estudar é uma arte, o que significa cada letra da arte? Manda aqui o que significa cada letra da arte, para a gente poder falar do que é arte completa. Tem gente nova na live e às vezes eles não sabem o que é a arte. Quem é os veteranos escreve aqui o que é o estudar é uma arte, o que significa cada letra. O A é aula. Vamos lá. O R é revisão, boa, João. T, teoria. E exercícios. Então, estudar é uma arte. E a primeira estratégia é a arte completa. Por que a arte completa? Porque é o estudo que você passa por todas as etapas de forma clássica, de forma, como pode dizer? De forma mais completa. Então, na arte completa, o que vai acontecer? Você vai assistir a aula do seu professor, você vai fazer a sua revisão, você vai fazer um bom estudo teórico e depois você vai fazer uma carga de exercícios e corrigir os seus exercícios. Pergunta: fazer a arte completa vai ser rápido ou vai ser demorado? Assistir a aula, fazer uma revisão, fazer um bom estudo teórico e exercícios. Vai ser algo rápido ou vai ser algo demorado? Demorado.
Pessoal, quem tem 6 aulas no dia, não dá para fazer a arte completa para as 6 aulas. Não dá para fazer a arte completa para todas as aulas. Quando que você pode usar a arte completa? Quando que você usa a arte completa? Você usa a arte completa sempre que seu professor já acabou aquele conteúdo. Então, por exemplo, eu estava dando aula sobre blocos econômicos, eu não consegui terminar a aula. Ficou faltando falar um pouco da União Europeia. Então, eu não fechei a aula. Você só usa a arte completa quando o professor fechou a aula e quando você tem... como eu posso falar? Quando essa matéria tem um FDP alto. Quando é uma matéria que cai muito, quando é uma matéria que tem muito peso, aí você acaba fazendo essa arte completa. Por isso, você acaba não usando ela sempre. Então, é difícil você fazer a arte completa para mais de 2 matérias no mesmo dia. Porque provavelmente você fica 1h30 a 2 horas em uma disciplina para fazer a arte completa. Todo mundo entendeu a arte completa? Posso ir para a segunda? Então, ó, a arte completa é demorada, a arte completa é densa, é para aquela matéria que você quer aprender muito, porque ela é muito importante, tem muito peso, ou você está com muita dificuldade. Então, você vai casar aquele FDP e vai poder saber quando usar. A segunda chama pincelada. Peguei a caneta errada aqui. A segunda chama pincelada. Só vai passar o pincel. Você não vai fazer uma arte completa. Você vai dar só uma pincelada. A pincelada é algo rapidinho. 10 minutos. Lembra da primeira live? Quem estava na primeira live? Que a gente falou da importância de você rever o conteúdo no mesmo dia? É muito importante que você entre em contato com aquela matéria novamente no mesmo dia para que isso reforce, repita no seu cérebro, dê importância e você, na hora do seu sono, tire isso da sua memória de curto prazo e leve isso para a sua memória de longo prazo. Se você precisa rever a matéria que você tem na aula todos os dias e não dá para fazer a arte completa, o que você vai fazer? A pincelada, certo? O que é a pincelada? É algo extremamente rápido e simples. Pincelada é você reler o seu caderno, sabe o caderno que você anotou durante a aula? Fazer uma leitura do seu caderno e dos exercícios resolvidos em sala. Quanto tempo você demora para ler o seu caderno de uma matéria daquele dia e os exercícios que o professor resolveu em sala? Quanto tempo demora isso aí para você? Eu acredito que em 10 minutos você consegue reler o caderno da aula. Em uma aula você escreve no máximo 2 páginas. E depois, relendo os exercícios, você vai matar isso aí em 10 a 15 minutinhos. Conseguiram entender a pincelada? Algo rápido, não é profundo. É só para garantir que você entra em contato com aquela matéria no mesmo dia. Quem entendeu a pincelada, aperta aí os coraçõezinhos. Quando você aperta um monte de coraçãozinho, a live aparece para mais gente. Você tá fazendo café? Oba! Vai rolar um café aqui. Todo mundo entendeu a pincelada? Posso ir para a terceira e última? Aí os coraçãozinhos subindo. Vamos para a última estratégia, que é a... Eu não estava pensando no nome hoje de manhã e chamei de... Tem a arte completa, tem a pincelada e vai ter a arte abstrata. Olha que maravilha. Arte completa, pesado, demorado, aquele conhecimento denso. Pincelada, rapidão.
A arte abstrata é o meio termo, certo? A arte abstrata é o meio termo. O que é a ideia da arte abstrata? Se eu tivesse que colocar em grau de importância, entre todas as letras do estudo é uma arte, o E é o mais importante. Os exercícios são a parte mais importante do seu estudo. Escreve aqui, ó. Exercícios são a parte mais importante do estudo. Isso é muito verdade, galera. Exercício é a parte mais importante do seu estudo. Por isso, vou esperar aqui a galera escrever. Exercício é a parte mais importante do seu estudo. Por isso, é uma parte que você nunca vai abrir mão. Na arte abstrata, a ideia é o meio termo entre a arte completa e a pincelada. É você achar um meio termo pensando por FDP, pensando pelo aquele seu nível de acertos, mirim, juvenil, profissional e all-star. Você vê que a gente está meio fechando tudo, né? Quem tá aí desde o começo, essa live fica salva até as 5 da tarde para quem perder. Mas, vamos lá. Aqui você vai reduzir o tempo que você gasta na aula ou o tempo que você gasta na teoria ou os dois. Você vai focar mais em exercícios e vai reduzir o tempo gasto em aula e teoria. Ah, e como é que eu faço isso? Você pode fazer a sua revisão pelo próprio caderno. Então você não tem que fazer resumo, certo? Se eu não faço resumo, eu reviso pelo meu caderno. Se eu reviso pelo meu caderno, eu reduzi o meu tempo de estudo teórico. E você precisa reduzir o tempo de estudo teórico. A ideia desse estudo é ele ser o meio termo entre a arte completa e a pincelada. Nossa, cafezão, obrigado. Olha que chegou aqui. Então, você pode revisar pelo PDF que você tem, você pode revisar pela algumas apostilas, tipo a apostila do ângulo, tem um negócio bem resumidinho. Como que você organiza isso? Você pode fazer o seguinte, você pode assistir aula, exercício e revisão. Você pode cortar a parte teórica. Para algumas pessoas, a arte abstrata pode ser aula, exercício e revisão. E a teoria? Só se precisar algo pontual. Então, na arte abstrata, você pode fazer uma forma: aula, exercício, revisão. Teoria, pontualmente no que precisar. Então, fica o AER, não fica a arte. Eu mudei a ordem e virou um AER. Segunda possibilidade na arte abstrata. Você pode fazer exercícios, revisão, teoria e não assistir a aula. Como assim, Vareta? Não assistir a aula? Nossa! Isso é certo, Arthur. Você pode usar o seu próprio caderno para revisar. E aí você reduz o tempo de preparar um resumo. Você só acaba preparando o resumo na matéria que for muito FDP. Então, tem gente que pode fazer exercícios, exercício, revisão e teoria. Aula só se precisar. Vocês conseguiram entender que aqui nessa arte abstrata, você molda reduzindo o tempo ou de aula ou de teoria? Conseguiram entender isso? Ó, o João falou aqui, ó, eu faço muito aula e exercício. Ok, se você aprende mais com aula e com exercício, você usa o seu caderno para fazer revisão e tá perfeito. Bom, eu perco todas as folhas. Eu faço resumos em um caderno de resumos. Até hoje eu faço resumo. Eu tenho um caderno de resumos. Esse daqui que eu estou preparando as lives era um caderno de resumo. Se você pegar aqui, ó, a primeira coisa que não sei se dá para ler é o resumo de um livro de geografia do Milton Santos. Então, pessoal, aí cabe a você identificar qual é o seu nível mirim, juvenil, profissional, all-star e ver o que você vai retirar. Você vai retirar a aula, você vai retirar a teoria, você vai fazer uma teoria mais pontual para você organizar os seus estudos. Porque não dá tempo, é impossível você querer fazer a arte completa para todas as matérias.
Entenderam as 3 formas? Arte completa, pincelada e arte abstrata? Se vocês entenderam essas 3, manda um ok pra mim que eu vou falar uma quarta que eu não ia falar, mas eu vou falar. Enquanto eu tomo meu café. Aí, pessoal mandando sim, mãozinha. Sim, beleza. Pessoal, a última estratégia eu chamo do exterminador de exercícios. É a estratégia EE. O cara vai fazer exercício e exercício. Então, o que é essa estratégia EE, exercício, exercício? O exterminador de exercícios. O cara que é profissional, o cara que é all-star, ele tem um domínio teórico tão grande que ele pode focar muito em exercícios. Hoje em dia, tem alunos assim que estão no cursinho, pode, no presencial principalmente, nós estamos lá na aula, o cara nem tá muito ligado no que eu tô falando na aula, eu tô lá pá, e o cara tá matando os exercícios da apostila. Tem apostila que trazem exercícios extras para o aluno fazer na aula quando ele já manja muito da teoria. O cara que que é all-star, ele já pode fazer exercício, revisão e resolução. E ele vai na resolução do exercício. Esse é aquele cara que a gente falou do all-star. Ele vai fazer praticamente todo o estudo dele baseado em exercício. A questão é, só é all-star quem se comprova como um all-star. Então, esse exterminador de exercícios, o EE, é o cara que vai focar praticamente só em exercícios e na resolução, porque ele já tem uma teoria muito consolidada. Eu tenho alunos que estão às vezes aí no 2º, 3º ano de cursinho prestando medicina. E alguns desses alunos já são muito bons, cara. É pouca coisa que ele precisa lapidar. E quem mostra pra ele a parte que ele precisa lapidar? Quando ele lê uma teoria, lá não está mostrando para ele onde está o erro, onde está a deficiência dele. Mas quando ele faz exercícios, o exercício que ele erra apontou uma pequena deficiência que ele vai sanar. Então, essas são as estratégias de estudo para você utilizar no seu dia. Quem está aqui desde o começo da live conseguiu pegar toda a ideia? E você viu como juntou tudo? Nós falamos de como você é, do quanto você tem de aula e tempo para estudar, de como você é, falando dos conteúdos, para depois chegar numa estratégia de estudo, e aí você tem que adaptar uma estratégia de estudo para cada conteúdo que você vai estudar. Certo? Para que você, pelo amor de Deus, não estude da mesma forma todas as matérias. Só para... Beleza. Vou caminhar para o fim da live, dando aqui os últimos recados. Pessoal, primeira coisa. Lembre-se que cada matéria é uma realidade, certo? E que cada pessoa é uma realidade. Cada matéria é uma realidade, cada pessoa é uma realidade, e você tem que organizar os seus estudos baseado nisso. Quando alguém fala, peguei um planejamento na internet, pessoal, esse cara que fez o planejamento, ele fez pra ele, não fez pra você. Ele não sabe que a Luara trabalha pra caramba, ou quantas aulas a Cris e a Bia têm de dia, quanto tempo ela tem de noite, quais são os outros compromissos que ele tem, qual que é a sua dificuldade, qual que não é. Então tome cuidado quando você pega alguma coisa na internet. Beleza, tem algumas pessoas que pegam aqueles roteiros, aqueles planners que tem todos os conteúdos para você marcar o que você fez ou não. Cara, isso daí tem nos editais de cada uma das provas. E não adianta nada eu falar isso daqui com vocês, todo mundo falar sim, e na hora H não aplicar. Só existe resultado com ação. Não existe resultado sem ação. Informação sem ação não é conhecimento. Essa frase é da hora. Informação sem ação não é conhecimento, certo? É apenas informação. Então você precisa parar um momento, olhar os seus estudos, olhar os seus acertos, fazer simulado e falar, opa, nessa matéria aqui eu vou fazer essa estratégia. Nessa outra matéria eu vou fazer essa estratégia. E dessa forma você vai conseguir organizar muito melhor os seus estudos. Tranquilo? Dois recados.
Quem quiser, foi no coração. Cadê o João para falar que eu tô dando tapa na cara de novo? Quem quiser, o meu e-book, onde tem todos os conteúdos mais cobrados para você saber se a frequência é alta ou não, de todas as matérias para Enem, Unesp, FUVEST e Unicamp, tem lá no link da bio, certo? Outra coisa, eu tenho um e-book na Amazon Kindle que chama Como Estudar em Casa. Porque não existe estudo organizado quando você não tem uma vida minimamente organizada. E o que eu fiz? Eu acabei de colocar por 3 dias gratuitos esse e-book na Amazon Kindle. Se você for na Amazon e clicar no Como Estudar, eu vou botar o link dele depois, Como Estudar em Casa. É um e-book curtinho, tá lá gratuito, você baixa o Amazon Kindle no celular, clica lá, você vai durante 5 dias, ele tá de graça. Mano, eu tava vendendo também por R$1,99, pra você ter uma ideia de que, nossa, como ele cobra caro. O da Amazon eu já li. E eu peço, quem leu o da Amazon e comprou mesmo tal, vai lá e deixa uma avaliação com 5 estrelinhas e deixa um comentário. Isso ajuda muito o e-book crescer. O da Amazon eu já li. Pô, valeu, Cris. Então, esse e-book da Amazon é uma promoção especial. Estou colocando aí 5 dias gratuitos. Então, quem quiser, tem o link na bio. Eu vou botar um arrasta. Espero que vocês tenham gostado da live. Por favor, dê o print, compartilha, chama mais gente para vir. Semana que vem eu vou fazer um post antes da live e para você marcar. E vou pedir que todo mundo que está aqui, eu tenho uma galera aqui que é veteranaça nas lives, marque um amigo e traga um amigo. Função de cada um aqui é trazer mais um. Então, se todo mundo trouxer mais um toda semana, a gente vai fazer esse negócio bombar e vamos ajudar muito mais gente. Certo? Tenham um ótimo domingo para vocês. Se cuidem. Ontem eu fiquei meio na bad, a gente bateu ali 100 mil mortos do Covid no Brasil. Então, galera, se cuidem, tentem se manter em casa. Eu sei que tem muita cidade abrindo, Campinas vai abrir academia, abrir um monte de coisa. Tô louco pra ir na academia, tô louco pra ir no boteco, quem me conhece sabe. Mas vou dar uma segurada ainda, então tô treinando dentro de casa, meu apartamento é desse tamanho. Dê uma segurada, tomem cuidado, principalmente se você tem pessoas do grupo de risco morando com você. Quando você se cuida, você não se cuida por você se cuida por todo mundo. Como é que chama? Você ajuda todo mundo, ajude um goiaba a tá vivo, certo? Bom café da manhã, beijo pra vocês e até mais. Manaus já abriu, foi tudo. Tamo junto, Arthur. Essa live vai ficar, pessoal, essa live vai ficar gravada até às 5 da tarde. Vai lá no feed e... Vai todo mundo cair fedendo. Já adiaram, né? Já adiaram de setembro para outubro a abertura das escolas. Então, vai lá na live que vai ficar salva e comenta alguma coisa. Comenta um gostei, comenta live animal. Dá uma força aí para que essa live seja espalhada para mais gente. Beijo para vocês e até mais.